18, no versículo já 28, diz assim: depois levantaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Replicou-lhes, pois, Pilatos: tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: a nós não nos é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. 33. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: vem de ti mesmo esta pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então, disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Senhor Jesus. Mas nós vimos a injustiça que praticaram, né, com o Senhor, e que o próprio Pilatos, ele disse o quê? Não encontro nesse homem o quê? Crime algum. Então, como o cordeiro, né, pascal, cordeiro pascal, Jesus tinha que ser, né, examinado. E se nele fosse encontrado algum defeito, irmão, certamente ele não estaria qualificado para morrer, tá certo? Por nós. Deus não aceitaria se houvesse algum defeito. Mas ali nós vemos que era os dias, né, da preparação da Páscoa. Exatamente, né, significava ali, Jesus, ele estava ali como o cordeiro, né, pascal, cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele tinha que ser examinado. Então não encontraram nele, né, defeito. Não encontraram defeito. E por que crucificaram? Qual foi o crime? Qual foi o crime para cometerem tanta injustiça, tanta crueldade com o Senhor? Nós vimos, né, durante a semana que o crime que Jesus cometeu foi dizer que era filho de Deus e rei dos judeus. E aí? Que crime era esse? Se na própria lei, na própria escritura estava, né, escrito isso. Estava lá, tudo escrito. Que ele era filho do Altíssimo. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então o Senhor foi julgado de maneira injusta, né, humilhado, agredido e por fim condenado
à morte numa cruz. Senhor Jesus, tem um trecho na segunda-feira, sabe, irmãos, essa não é uma história para nós, né, a mensagem dessa semana não é uma história para nós conhecermos, né, a crucificação, os detalhes da crucificação, os fatos que ocorreram. É claro que nós precisamos, tá certo, saber o que ocorreu, como ocorreu, mas isso é para gerar, né, em nós, né, mais amor pelo Senhor, certo? E um sentimento de gratidão e consagração, entrega por aquilo que Ele realizou, por aquilo que Ele passou, certo? Por nossa causa, por aquilo que Ele passou por sua causa, por aquilo que Ele passou por minha causa. Então, o que Deus espera com essa palavra é gerar em nós, certo? Nesse momento que nós estamos vivendo, gerar em nós esse sentimento de entrega, de consagração, de viver e de servir a Deus. Viver para Deus, servir a Deus. E também gerar amor no nosso coração, assim como o Senhor, né, nos amou tanto. Quem é que consegue, irmão, diante de tanto sofrimento, né, por outro, permanecer calado, podendo sair daquela situação? Quem é que consegue? Quem consegue isso? Você podendo, né, sair daquela situação de sofrimento, nós vamos ver, né, todo assim, o percurso, todo o sofrimento, pelo menos um pouco, se der tempo, né, daquilo que o Senhor passou, tá certo? Por minha causa e por sua causa. E às vezes, por não ter esse sentimento no coração, nós acabamos trocando tudo isso, tá certo? Toda essa entrega, todo esse sofrimento, todo esse amor, acabamos trocando por outra coisa, muito, muito, muito inferior, muito, muito inferior. Então Deus quer gerar no nosso coração, né, esse sentimento, essa realidade. Senhor Jesus, talvez todos aqui já tenham até assistido, né, filme aqui, quando é comemorado, né, religiosamente aí o dia, né, da Páscoa, né? E aí sempre, né, passa aqueles filmes, né, relacionados à crucificação de Jesus. E quando nós vemos, parece, né, ali a pessoa, né, sofrendo, passando por tudo aquilo ali, você fica bem, né? Tem uns filmes mais, né, mais reais, né, mais reais, que traz mais um pouco da realidade, né? Mas a gente, né, não tem muita, como é que diz, precisão, sabe, do tamanho do sofrimento. Mas a palavra que o Senhor quer nos falar é para gerar em nós, né, o sentimento de amor e de consagração. Amém? Pela vontade de Deus. Porque Ele morreu por causa da vontade de Deus. Tá certo? Para nos salvar. Senhor Jesus. Consagração, na segunda-feira, fala assim, ó, da mesma forma como o Senhor está restaurando a vida da igreja, Ele também quer restaurar nossas ofertas. Quando Jesus operava na terra, algumas pessoas supriam financeiramente sua obra. Sim ou não? Vimos esses dias, né, aquelas mulheres que acompanhavam o Senhor, e ali supria o Senhor, né, as necessidades do Senhor, financeiramente. Se quisermos que o Senhor restaure a igreja em nossa cidade, restauremos também nossas ofertas. Pode repetir isso aí? Se quisermos que o Senhor restaure a igreja em nossa cidade, restauremos também nossas ofertas. Quem quer aqui que o Senhor restaure? Você acha que está bom do jeito que está? Quem deseja que o Senhor restaure? Quem está preparado aqui para reinar? Quem estiver preparado, vem aqui na frente que o Senhor vai arrebatar agora. Certo? Então o Senhor quer restaurar. O Senhor está nos edificando, está nos restaurando.
Se nós quisermos que Ele restaure, precisa também restaurar o quê? Nossas ofertas. Amém? Esse é um sentimento também gerado pela consagração. Tá bom, irmãos? O sentimento de consagração traz para o nosso coração também o sentimento de ofertar. Você consagra não somente quem você é, o seu serviço, mas você consagra também o que você tem. Tá bom? É tudo que você tem, tudo que você é. O Senhor, como foi o Senhor? O que foi que o Senhor deu para resgatar você? Ele valorizou tanto você, valorizou tanto eu, tá certo? Que Ele deu a vida. Tá vendo aí, irmãos? Qual foi o seu preço? A vida. Foi o sangue. Lá em Pedro ele diz assim, olha, foste resgatado não, nem com prata, nem ouro, mas com o precioso sangue. Então Ele deu o sangue por mim e por você. Tudo isso para que um dia nós pudéssemos, receber isso, entender essa palavra e também retribuir, assim como Ele nos amou. Senhor Jesus, continua assim, diz assim, se o Senhor, não ganhar nosso bolso, tampouco ganhará nosso coração. Quem aqui acredita nisso? Se o Senhor não ganhar o seu bolso, tampouco ganhará o seu coração. Por quê? Porque o nosso bolso, primeiramente ele vai ver a nossa necessidade. Mas quando o Senhor ganha o nosso bolso, primeiramente você passa a ver qual a necessidade? Do Senhor. Então, se Ele não ganhar o nosso bolso, irmãos, Ele não vai ganhar o nosso coração. Está vendo como é bem forte a consagração? Isso está extremamente ligado à consagração. Ontem, acho que os irmãos até falaram lá em Açu, sobre as ofertas. O que é feito com as nossas ofertas? Então, vamos aproveitar e vamos orar para o Senhor restaurar nossas ofertas. Amém? Vamos orar. 1 minuto para você orar. Senhor, restaura. Tá bom? Não é questão de valor, irmão, é questão de sentimento. Oferta não é questão de valores, nem de você ter para ofertar. É questão de sentimento de gratidão. Amém? É gratidão no coração. Aqui, isso precisa ser gerado em todos, não é só num grupo de pessoas. Em todos. Certo? Filhinhos, jovens e pais. Todas as gerações precisam ser gerado esse sentimento de gratidão. Você é grato ao Senhor? Quem é grato ao Senhor? Amém? Agora eu pergunto a você, você oferta ao Senhor? Não é para ficar em condenação, tá bom? Não é para ficar em condenação, mas é para ir adiante, É para ir diante do Senhor e pedir para o Senhor restaurar, esse sentimento de ofertar. Senhor Jesus, hoje o encargo que o Senhor tem dispensado às igrejas é a necessidade de avançar com a obra na África. É ou não é? Maior necessidade. Foi para isso que foi levantado aquela oferta, as cotas, certo? E isso, o destino dessas ofertas é exatamente para o continente africano. E todos nós precisamos participar desse encargo. Amém. Todos nós precisamos participar desse encargo. Senhor Jesus, olha só, eu preciso, então é uma necessidade minha. Bom, de quem é a maior necessidade de oferta? Você acha?
É de você ou é de Deus? É sua ou de Deus? Deus pede, não é assim? Deus fala da oferta. Mas para que Deus fala da oferta? Para que está isso escrito? Para ganhar o nosso bolso. Porque se ele ganhar o bolso, ele ganha o coração. Não é assim? É para isso que Deus fala de oferta. Desprendeu você, irmão, do seu bolso, já era. Deus ganhou você totalmente. Ganhou totalmente. O Senhor nos tem mostrado que a entrada na África tem relação direta com sua volta. Olha só. Próximo mês nós vamos ter uma conferência lá, né? Conferência na África, continente africano, a primeira. Portanto, se desejamos que o Senhor volte logo, vamos ofertar para a obra na África. Amém? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Talvez você diga agora, né? Agora eu vou fazer. Mas nós vimos na semana que o homem natural não é confiável. Quem viu isso, né, na terça-feira? O homem natural não é confiável. Você lembra a experiência, né, de Pedro? Cadê? Pedro? João capítulo 18, versículo 17. Diz assim. Amém? Assim, 17. Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Está vendo aí? Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se, né? Aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Ó Senhor Jesus. Agora o 25 diz assim: lá estava Simão Pedro aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois, és tu, porventura, um dos discípulos dele? Ele negou e disse: não sou eu. Está vendo aí? Um dos servos, o sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: não te vi eu no jardim com ele? De novo, Pedro negou, e no mesmo instante, cantou o galo. Pedro foi aquele que disse: Senhor, todos podem te abandonar, né? Mas eu estou pronto até para morrer contigo. Todos abandonam, mas eu nunca vou abandonar. Olha aí. Aí o Senhor sabe de nada, inocente, né? Na linguagem de hoje, Jesus, sabe de nada, inocente. Está vendo? O homem natural é confiável? Não é, irmãos. O homem natural, quando ele vê o perigo, ele corre. Está vendo? O homem natural, ele pensa logo no risco que ele vai correr. Quando o Senhor fala de oferta, você pensa logo no risco que você vai correr. É ou não é? Você pensa logo no risco. Mas é espiritual isso, tá bom? É espiritual. Que Deus é quem fala. E o que Deus fala é espiritual. E é o espiritual que vamos dizer, que se concretiza, tá certo? Através do visível, do material. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, que diz assim: nenhum homem é confiável, porque a natureza humana caída está cheia de falsidades e inconsistências. Olha só, nós somos cheios de quê? Falsidade e inconsistência. Inconsistência. Então você diz uma coisa agora, quando você sai daqui, dependendo, né, do ambiente, da situação, você já muda. É assim ou não é? A gente ouve a palavra do Senhor, diz: eu vou fazer agora. Agora eu vou mudar. Passa um dia, 2 dias, 3 dias, aí o galo canta. Aí você lembra: eita, não consegui. Não consegui. E aí o bom é que Pedro, né, ainda se arrependeu e saiu e foi chorar, né? A Bíblia diz que ele chorou, né, amargamente.
porque ele viu, né, percebeu que ele mesmo não conseguia. E nós mesmos não conseguimos, mas nós temos algo que nos leva a conseguir realizar a vontade de Deus, irmãos. O que é que nos leva a realizar a vontade de Deus? É a palavra de Deus. Nós temos visto, né, nos últimos dias. É a palavra que nos impulsiona. É a palavra que nos dá força para cumprir a vontade de Deus. É vendo que ela mesmo é quem opera em nós, levando-nos a fazer a vontade de Deus. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Aí diz assim, falta-lhe a verdade, está vendo o que é que falta? Por quê? A falsidade e a inconsistência, porque falta a verdade. Senhor Jesus, não é o conhecimento, está vendo? Olha só, não é o conhecimento da Bíblia que vai tornar você verdadeiro e consistente. Não é. O que torna você verdadeiro e consistente? É a verdade. A palavra da verdade. A palavra da verdade é aquela que sai da boca de Deus. É a palavra rema. É essa palavra que é a verdade e que nos faz, né, nos enche da verdade e também nos torna consistentes. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, o homem natural bate no peito e diz, eu jamais abandonarei Jesus, assim como Pedro, né? Mas diante de uma situação ameaçadora, ele foge, está vendo? Uma pessoa é confiável só quando está constituída da verdade, da realidade de Deus. Uma pessoa, né, só é confiável quando está constituída da verdade, da realidade de Deus. Quem aqui confia? Nós não podemos confiar nem em nós mesmos, nem assim? Diz o versículo, maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia no homem. Então o homem, ele tem o desejo de agradar, de servir a Deus, de fazer a vontade de Deus, mas ele não consegue, não é confiável, precisa ser constituído da verdade, porque Deus insiste tanto que a palavra precisa habitar no nosso coração. Por que a imersão na palavra? Para nos constituir da palavra, certo? A imersão é para nos constituir da palavra, não é repetir a palavra, certo? Não é decorar, a imersão não é decorar, certo? É a palavra habitar, não é decorar. Decorar, ela só fica na sua mente, certo? Mas habitar, ela pega mente, emoção, vontade, tudo, olha só, está vendo aí? Não fica só na mente, ela vai para a emoção, vai para a vontade, ou seja, passa por todo o nosso coração. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Jesus foi condenado por ser o rei dos judeus, como já falei, né? Esse foi o pretexto usado para justificar todo escárnio, ironia e agressão física contra ele. João 19, versículo 1 diz assim, então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Ó Senhor Jesus. Chegavam-se a ele e diziam, salve, rei dos judeus, salve, rei dos judeus. E davam-lhe o quê? Bofetadas. O que você acha um bufete de um soldado romano, como era um soldado romano naquela época? Zombando, né, aqui, vendo? Zombando do Senhor, escarnecendo do Senhor. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, versículo 4, outra vez saiu Pilatos e lhes disse, eis que eu vou-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime
algum. Está vendo aí? Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhe Pilato: eis o homem. Daí, o soldado tinha, né, acertado Jesus. Coroa de espinho estava cravada na cabeça dele, provavelmente estava cheio de sangue. Então Pilatos pegou Jesus e levou até fora para quê? Para ver se os judeus, eles tinham pena de Jesus, tinham compaixão de Jesus, eles diziam, né, não, deixa ele. Olha só, para ver se persuadia o povo, mas olha o que aconteceu. Ao verem-no, está vendo, irmão? Ensanguentado, coroa de espinho, né, esbofeteado, o que é que eles disseram? Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Acharam pouco, o sofrimento ainda era para ir para onde? Para a cruz. Disse-lhes Pilatos: tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Mais uma vez. Responderam-lhe os judeus: temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Olha aí. Qual é o crime? A si mesmo se fez filho de Deus. Está vendo? Senhor Jesus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado, ficou. Está vendo aí? E aí, tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Calado. Senhor Jesus. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dado. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Quando alguém prejudica o Senhor e sua obra, aparentemente fica impune no momento. Olha como isso é sério, né? Aparentemente fica impune no momento. Parece que nada aconteceu com esses líderes judeus que condenaram, né, e mataram Jesus. Mas bem sabemos o quanto o povo judeu tem sofrido nesses últimos 2000 anos. Perderam a nação, foram espalhados por muitos países, sempre discriminados em cada nação onde viveram, foram perseguidos, principalmente na Segunda Guerra Mundial, quando cerca de 6 milhões de judeus foram exterminados. Vocês querem saber mais um pouquinho do sofrimento desse povo? Procurem, né? Na história, alguns documentários que mostram como era, o que eles faziam com os judeus. Onde eles colocavam os judeus, como matavam os judeus. Tudo isso aqui por quê? No momento, né? Aparentemente não teve problema. Mas depois, irmão, durante, né, quase 2000 anos, eles pagando, até hoje, eles são cercados, né, de inimigos. Nós estamos vendo, né, isso agora ainda, uma guerra ali sendo travada com alguns países ali ao redor. Não tem sossego. Deus ainda pela misericórdia, né, ainda juntou aquela nação, 1948, né, um país muito novo, porém muito, né, muito bem, né, economicamente, certo? Muito rico, muito próspero, mas ainda assim eles sofrem, né, com isso aí, certo? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, olha só. Por que tudo isso? Tudo isso é um tipo de punição e disciplina para o povo judeu. Não se enganem, olha só, quem se opõe ao Senhor
e a sua obra não fica impune. Olha como é sério. Quem se opõe ao Senhor e a sua obra não fica impune. Cedo ou tarde, Deus vai punir. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, precisamos apresentar-nos a Deus como servos constituídos da palavra da verdade. Tenhamos sempre temor de nos opor à vontade de Deus e prejudicar sua obra. Quem aqui teme? Quem aqui tem coragem de prejudicar a obra de Deus? Quem aqui tem coragem de se opor à vontade de Deus? O inimigo de Deus, irmãos, é tão sutil, tão sagaz, que ele leva o homem a se opor à vontade de Deus, achando o homem que está fazendo a vontade de Deus. É muito complicado. Para você identificar isso, irmãos, só Deus, né, tendo misericórdia e iluminando. Você está ouvindo, né, a palavra que Deus está falando, está buscando, mas o inimigo daqui a pouco lança, né, uma seta, uma sofisma, uma dúvida na sua mente. Você daqui a pouco começa a duvidar. Você está falando exatamente o que o Senhor está falando hoje. Amanhã você já está falando o contrário. Aquilo que você disse, você já está desdizendo. O que você mesmo falou. Certo? Você já se opõe à obra de Deus e à vontade de Deus. Precisamos ter temor em nos opor à vontade de Deus e prejudicar sua obra. Senhor Jesus, quem aqui tem coragem? Gente, falando assim, irmão, ninguém tem coragem, ninguém quer, né? Do nosso natural mesmo, você não tem coragem de se opor, tá certo? Nem de prejudicar, muito menos prejudicar a vontade de Deus, sim ou não? Mas o Senhor disse o seguinte, olha, quem não é por mim, é contra mim. Ou seja, quem não é pelo Senhor, é o quê? Se opõe ao Senhor. É opositor, não é? É contra. Então, todas as vezes que nós somos, né, que nós não somos pelo que o Senhor está falando, tá certo? Se nós não formos pelo que o Senhor está falando, o que nós somos? Estamos nos opondo à vontade de Deus. Talvez você diga, não, eu não estou, né, me opondo. Se não é por mim, tá vendo? É contra mim. Porque certamente se você está levando alguém, tá certo? Quando você deixa de fazer a vontade de Deus, você está levando você e está levando alguém a também se opor. Você nem sabe disso, mas é assim mesmo. Talvez um membro que está próximo a você, tá certo? Ele também tem a mesma atitude que você por sua causa. Aí acaba se opondo também à vontade de Deus. Se Deus fala de oferta, puxa, eu posso ofertar, mas eu não oferto. O que é isso? Não, de maneira bem prática. É ou não é? O mais pobre dentre nós, ele pode ofertar. O mais pobre, tá certo? Entre nós, ele tem o direito, ele pode ofertar. Lembra da viúva pobre? Quanto ela tinha? 2 moedinhas? 2 moedas? E a Bíblia ainda faz questão de dizer que era uma viúva. Né? Viúva. Certamente quem é o mantenedor ali da casa? Quem providencia ali o, né, mantimento, sustento? Era o homem, né? Mas ela era viúva. Eu vou dar isso aqui, como é que eu vou conseguir, Senhor? Não, isso aqui não adianta não, o Senhor não vai se agradar, né? É tão pouco que Jesus não vai se agradar. Não vou não,
isso aqui é tão pouco, né, que não vai... Bom, o Senhor se agrada, é do seu coração, amém? É do nosso coração em reagir, em ter uma ação, como nós vimos ontem, né, em ter uma ação ao que o Senhor está falando, ao falar do Senhor. O Senhor se agrada disso, tá bom? Não é do que você pode fazer, do que você pode dar, não é isso. Não é por sua força, não é por sua, né, generosidade, não. É por sua ação ao que Deus tem falado. O Senhor se agrada disso, tá bom? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Estava aqui. Temor, né, em se opor ao Senhor. Deixa eu ver o horário, porque senão não passo, né? Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Na quinta-feira, né, fala Jesus, Filho de Deus e Rei de Israel. Voltando para João, continuando aqui. Jesus ficou calado, né, não lhe deu resposta. Nenhuma atitude teria autoridade. Amém, aqui. A partir desse momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus, versículo 12, mas os judeus clamavam, se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico, Gabatá. E era a Parasceve Pascal, cerca da hora sexta, e disse aos judeus, eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam, fora, fora, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos, hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes, não temos rei, senão César. Oh, Senhor Jesus. Eles preferiram quem? César. Senhor Jesus. Sim. Sim. Está vendo aí? Mas porque o ódio era tão grande, né? Olha só. Escolheu, né, o César, imperador romano. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Aí a pressão dos judeus, né? Pilatos não resistiu, como era um político, então cedeu à pressão dos judeus. Aí começa aqui. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus leram esse título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. Senhor Jesus. E os principais sacerdotes diziam a Pilatos, não escrevas rei dos judeus, e sim que ele disse, sou o rei dos judeus. Respondeu Pilatos, o que escrevi. Deus, né, providenciou que ele escrevesse, né, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Vamos, e de fato, ele, né, é o rei dos judeus. De fato é o rei dos judeus. E em três, né, línguas aqui, tá certo? Hebraico, latim e grego, né? Senhor Jesus, nós vimos aqui até que tem até um significado, né? Assim, ó, os romanos tinham por hábito colocar os criminosos crucificados à beira do caminho,
justamente para que servissem como advertência a infratores potenciais. Por isso, o lugar onde Jesus foi crucificado devia ser uma estrada próxima da cidade. Está vendo aí? É bem significativo o que Pilatos escreveu: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Foi escrito em 3 idiomas, em hebraico, por causa do povo judeu, em latim, por causa do Império Romano, e em grego, por causa da cultura grega. Isso significa que esse título foi exposto e divulgado para o mundo todo. Jesus, como Cordeiro de Deus, morreu não somente pelos judeus, pelos romanos e pelos gregos, mas por toda a humanidade. Amém? Jesus morreu por toda a humanidade. Oh, Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, oh, Senhor Jesus. O 23, assim, os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. E pegaram também a túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver a quem caberá, para se cumprir a Escritura. Irmãos, estava tudo escrito, tudo estava na Escritura. Tudo escrito. E os maiores conhecedores da lei da época não viram isso. Vendo aí? Repartiram entre si as minhas vestes, sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. E junto à cruz estavam quem? A mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Olha só, isso é tão importante, né? Que Jesus, naquela cruz, pendurado, passou 6 horas naquela cruz. 6 horas, pendurado. E ali, né, essas pessoas estavam próximas ali à cruz. Porque se Jesus falou isso para Maria, para João, Jesus estava crucificado. Certo? Quase sem respirar. Como é que ele ia acenar para Maria e para João? Se ele estava todo, né, pregado lá na cruz, as mãos e os pés. Certamente ele só, né, fez sinal com os olhos, com a cabeça. Porque Jesus, ele sabia, né, provavelmente José já tinha falecido. Jesus já tinha 33 anos. Então Jesus, ele se preocupava. Certo? Isso aqui mostra o cuidado que Jesus tinha pela família, certo? Eis aí teu filho, né? E João olhou para João e disse: eis aí tua mãe. Ou seja, para cuidar, tá certo? Um do outro, que certamente ele ia morrer e Maria ia ficar, vamos dizer, desamparada. Aí João poderia, né, cuidar de Maria. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, versículo aqui, 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir, a Escritura diz: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe achegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Nós vimos que foram ali 6 horas naquela cruz, né? E que nem todo homem, né, conseguia passar todo esse tempo, tá certo, pendurado numa cruz. Os versículos mostram que todos os ossos dele se desconjuntaram, todos os ossos. Quando você fica muito tempo, né, com os braços pendurados em algo, diz que o diafragma, né, acaba, né,
Senhor Jesus, acaba, né, comprimindo os pulmões e você acaba, né, asfixiado. Entendeu? Então foi muito, né, sofrimento. O Salmo 22 detalha mais sobre isso, né? O Isaías 53 também, né, detalha. Vamos ver Salmo 22. Ó Senhor Jesus. Salmo 22. Olha só. Amém? A partir do 1. Deus meu, por que me desamparaste? Lembra que ele falou isso? Eli, Eli, né? Lama sabachthani. Deus meu, por que desamparaste? Que as 3 primeiras horas ele foi, né? Julgamento, foi julgado por quem? Pelos homens. Das 9 horas, né? Das 6 horas até as 9 horas, né? E das 9 horas até meio-dia, né? Assim, a hora, a hora lá dos hebreus, depois aí começou a hora nona, né? A hora nona, 9 horas, né? Até meio-dia, e meio-dia até as 3, foi assim. Né? Então, 9 da manhã até meio-dia, né? Foi julgado. Eles vão mais de meio-dia até as 3 horas da tarde, a terra ficou totalmente, né, em trevas. Em trevas, porque ele estava carregando sobre ele o pecado de toda a humanidade. Deus estava julgando ali, ele o fez pecado por nós, está vendo aí? Ele estava sendo julgado por Deus, 3 horas. E aí ele disse, Deus meu, por que me desamparaste, né? Nunca houve, né, tal separação. Mas nesse momento, por minha causa, por sua causa, houve uma separação entre Deus e o Filho. Não porque ele era pecador, mas porque ele estava carregando sobre ele todos os nossos pecados. Era tanto pecado que a terra ficou toda em trevas 3 horas. 3 horas em trevas. E aí quando ele morreu, né, ainda um soldado foi e abriu o lado com uma lança para certificar que ele estava, né, morto. E ali saiu sangue e saiu água. E João viu a água também, olha só, um significado, né, tremendo. O sangue para nos redimir. Por quê? Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então o sangue que ele derramou, irmãos, o precioso sangue que ele nos comprou, não é assim? Não em prata nem ouro, mas olha o valor que ele deu a você e a mim. Vendo? O valor de ir à cruz e morrer dessa forma, passar por todo esse sofrimento que passou. Certamente quando nós vemos o sofrimento, né, nós já queremos desviar. É assim do sofrimento ou não? É, porque quando o Senhor fala algo, olha, eu preciso que você faça isso. Você já quer o quê? Quando você vê o que isso vai acarretar em você, você já quer se desviar. Porque você já vê o sofrimento. Irmão, esse sofrimento não é nada comparado ao sofrimento que Jesus passou. Nada, nem um pingo não é. Não é 1%. Tá certo? Não é 1%. Mas a gente quer se desviar. Certo? Vamos dizer, quando você observa, né, que vai sofrer. Senhor Jesus, Salmo 22. Porque se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? Olha só. Deus meu, clamo de dia e não me responde, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem. Ó
opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Senhor Jesus, confiou no Senhor, livre-o ele, está vendo? Salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento. Desde o ventre de minha mãe, tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima. E não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim, secou-se-me, secou-se o meu vigor, como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando de mim. Ó Senhor, em mim. Repartem entre si, as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sorte. Tu, porém, Senhor, não te afaste de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Até aí. Senhor Jesus. Irmãos, todo esse sofrimento, certo? Todo esse sofrimento, isso aqui tem, todo um sentimento. Por trás de todo esse sofrimento teve um sentimento, que não tem como descrever, não tem palavra, porque João diz que ele nos amou de tal maneira. Não existe palavras, tá certo? Esse sentimento que o Senhor teve por mim e por você. E tudo isso que ele passou é para gerar em nós também o quê? Um sentimento. Sentimento de amor, de gratidão, para gerar em nós uma consagração. Certo? Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aqueles que por ele morreu e ressuscitou. Tudo ele fez, irmãos, para que nós não vivamos mais para nós mesmos, mas para ele. Sabe qual é a coisa mais difícil? A gente estava até compartilhando na reunião na semana. A coisa mais difícil para o ser humano é deixar de viver para si mesmo. É ou não é? A coisa mais difícil para o ser humano é ele deixar de viver para si mesmo. É ele viver em função de outra pessoa. Ele já entra em desespero, já cai em depressão. Porque ele já perdeu o quê? A liberdade. Ele pensa logo em perder a liberdade. E é exatamente isso ou não é que nós pensamos? Quando nós pensamos em deixar de viver para nós, viver para o Senhor, você pensa em quê? Perder sua liberdade. Mas como perder sua liberdade? Se você era escravo do pecado, o Senhor libertou você. Você não podia viver para Deus, mas o Senhor o libertou, comprou para si, e agora nós podemos viver para Deus. Então, irmãos, não é uma escravidão, é um privilégio viver para Deus, tá bom? Irmãos, não é uma tortura, é uma alegria, Não é uma tortura, é um prazer viver para Deus. Pergunta, irmãos, para quem está vivendo para Deus hoje, para quem entregou sua vida um tempo para viver para o Senhor. Pergunta essa pessoa se ele está sofrendo, se ele está sendo torturado. Pergunta para alguém que está vivendo de tempo integral aí para o Senhor, no CEAP. Pergunta para ele se ele está alegre ou se ele está triste. Está vendo como o inimigo, nos engana? Você vai perder sua liberdade. Que liberdade? Certo? Viver para o Senhor não é perder a liberdade. Viver para o Senhor, irmãos, é viver feliz. Amém?
Viver para o Senhor é viver feliz. Lula até estava compartilhando a experiência de uma pessoa, né? E resolve viver para si, para si, para si. Cadê a felicidade? Busca tudo, né? Para si, para ser feliz e não alcança a felicidade. Olha só. Então, viver para si mesmo, irmão, só causa sofrimento. Porque nós somos feitos para fazer a vontade de Deus. Nós somos criados para isso. Então, o que vai dar alegria e felicidade para o homem é o quê? É fazer isso para o qual ele foi criado, que é fazer a vontade de Deus. E aí Deus vai nos preenchendo, porque nós temos um vazio que só pode ser preenchido por Deus, pela vida de Deus. Então, se eu decidir viver para mim mesmo, eu vou viver nessa terra 50, 100, 70, 200 anos, mas eu não vou conseguir ser feliz. Enquanto eu insistir em viver para mim mesmo, eu não vou ser feliz. O sentido da vida, irmão, do homem não é receber Deus para dentro de si, é conter Deus em si. E o sentido da vida de um cristão é viver para Deus. Amém? Não é viver para si, é viver para Deus. Mas embora o Senhor tenha pago um alto preço por mim e por você, Ele não nos obriga a viver para Ele. Está vendo que coisa maravilhosa, irmãos? Ele não nos obriga. Embora Ele tenha nos comprado com o maior preço do universo. Mas Ele não nos obriga. Ele apenas nos fala a palavra de amor. Amém? Ele apenas nos mostra o que Ele fez, tanto amor que Ele teve. Quanto mais você toca nesse amor, mais você, abre mão de viver para si mesmo e passa a viver para o Senhor. Amém? Aqui já são 9h13. Vamos compartilhar um pouquinho desse amor, pode ser ainda, dá tempo.